sejam bem-vindos! Eu sou a Nathalie Firmino. Eu sou Virgínia Pita. Todas as terças-feiras, a 1h, programa Cura-te aqui na Vibe Mundial. Isso, e vamos passar para vocês agora os nossos contatos. 11 999030009, Nathalie, Tetra Healing e Numerologia. 11 91103 7424, Virgínia, Psicoterapia Vibracional e Astrologia. O nosso Instagram é o @curate_oficial e o nosso site é www.espacocurate.com.br, tudo junto, sem cedilha. E o nosso YouTube é o Curate_oficial. Programa terapêutico aproximando você da sua essência através do autoconhecimento. E hoje nós temos uma convidada. Seja bem-vinda. A Márcia já veio aqui com a gente, né? Já, acredito que seja a terceira vez que eu estou aqui com vocês. Um baita prazer. Obrigada, meninas, pela uma honra estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Super admiro vocês e obrigada a vocês aí que estão nos ouvindo. Muito bacana. Nós que agradecemos. Né? E o tema de hoje a gente vai falar sobre... Escolhas e perdão, né? Isso mesmo, é um tema totalmente alinhado ao nosso autoconhecimento, como a gente pode entregar a melhor performance e como nós podemos ser melhor na vida, né? Sim, muito legal. Então, aproveitando também para colocar o nosso previsão hoje astrológica. Isso, a previsão céu da do semana. momento, horóscopo. Isso Temos aí. também aniversariante do dia, tem muita coisa. Se você que está nos ouvindo aí, continue aí, que tem muita coisa Fica hoje. aqui com a gente que hoje o papo tá bom demais. Então vamos lá, começamos a semana, né, com a lua minguante em Áries, né, tendo alguns aspectos um pouco tensos entre Sol e Júpiter, que foi isso tudo no domingo e na segunda-feira, né. Hoje, que é o dia 8, né, hoje a lua está no quarto minguante no signo de Touro, assim nos auxiliando a diminuir a impaciência. Touro fala de conforto e essa semana pedirá alguns momentos de maior relaxamento e descanso. Então vamos tirar um pouco a pressão, o pé, desacelerar um pouquinho, priorizar o nosso tempo, prioriza, delega, que é isso que quando a gente trabalha na energia de Touro. E vamos então começar para os signos da semana, né? Sempre passando para vocês o quê? Para o horóscopo ter mais precisão, olha sempre o ascendente, tá bom, pessoal? Entra com o ascendente junto, eu não sei o meu ascendente. Entra num site gratuito, personariastro.com, e assim você coloca lá os seus dados, faz a sua continha e vai dar o seu ascendente para você. Áries. Cuidado com os gastos e impulso, ariano. Existe a tendência aos exageros e essa semana os gastos precisam ser bastante controlados. Reveja os acordos que fez nos últimos tempos e perceba se tem cumprido com a sua parte neles. As conversas pedem elegância. Touro. É a lua minguante no seu signo, né, Taurino? E por isso pode te ajudar a amenizar um pouco a ansiedade dos últimos tempos. Convém ficar mais tempo em casa, com mais introspecção e não gastar muito a sua energia com o que realmente não vale a pena, tá bom? Gêmeos. Procure se manter aberto às novidades e não lutar contra os imprevistos que podem ocorrer essa semana, geminiano. Ter jogo de cintura pode ser importante durante este período. Cuidado para não gastar mais do que deveria por impulso. Câncer. Pode ser que algum amigo do passado ressurja durante esta semana, canceriano. É um bom momento para retomar esse contato. São dias em que podem ocorrer vários imprevistos e você precisa ter cuidado para não somatizar os problemas alheios também. Leão, a sua profissão e carreira são as temáticas centrais da semana, leonino, e o seu foco deve ser de dedicação a isso. Vale a pena colocar os seus projetos em prática e mostrar o seu valor no seu trabalho. Porém, lembre-se que são dias de imprevistos e algumas surpresas podem ocorrer. Virgem, é uma semana interessante para viagens e estudos, virginiano, principalmente aqueles que tenham correlação com o seu desenvolvimento espiritual ou de autoconsciência. A comunicação, apesar das reviravoltas do momento, tende a estar favorecida.
Muito bom. Muito bom, né? E continuamos no próximo, lá no segundo bloco. É isso aí. Agora vamos os aniversariantes do dia e a energia do dia pela numerologia. Hoje é dia 8, mês 8 de 2023, né? Na numerologia, a energia do mês é energia de número 6 e um ano de energia 7. Então, a energia de hoje, através da numerologia, traz uma energia de materializar, de trabalho, de estruturar. Hoje é dia de você buscar a sua realização. É um bom dia para você organizar também. Então, quem nasce no dia 8, na numerologia, é do elemento fogo. São os realizadores, são os administradores, os autoritários, que têm muita determinação para alcançar o sucesso. São capazes de administrar grande quantia de dinheiro. São os ambiciosos e os empreendedores. Parabéns pelo seu dia. Faça o ritual de cantar parabéns. Apague a velhinha, porque hoje inicia um novo ciclo para você que faz aniversário no dia 8. Parabéns, então, para os aniversariantes do dia. É isso aí, continuando o nosso programa, o tema de hoje, estamos aqui com a Márcia, uma convidada especial, que fala muito sobre o coach, sobre a psicanálise, né, Isso Márcia? mesmo. E hoje a gente veio falar um pouquinho sobre as escolhas e perdão, né? Fala um pouquinho pra gente sobre esse assunto. Eu digo que tudo começa e tudo termina com as nossas escolhas. E a consciência do que essas minhas escolhas vão trazer para a minha história. Quando você fala de coisas positivas, é claro que todo mundo abraça o resultado dessas escolhas com positivo. Sim. Mas e aquilo que me gera dor? Nesse primeiro momento que me gera dor, qual a tendência, né? Eu querer desistir, eu querer afastar, eu não querer continuar. Só que eu sempre falo, né? Já disse aqui algumas vezes, a vida é feita de picos e vales. Se a gente aprende a ter mais resiliência, se eu aprendo se eu entendo, né? Que sim, nesses momentos difíceis, eu preciso retomar e entender por que eu comecei. É interessante isso, né? Sim. Porque eu comecei algumas histórias, porque eu tomei essas decisões. E como também eu posso ser mais generoso ou generosa comigo mesmo. Porque o que acontece muitas vezes, a crítica, a autocrítica, e aí a gente está falando do perdão. Eu não entendo que em determinada ocasião da minha vida, era isso que eu tinha no primeiro momento, eram as experiências que eu tinha. E é fácil hoje a gente olhar para a nossa história e falar, puxa vida, será que eu tomaria a decisão do lado esquerdo ou do lado direito? Mas naquele momento você pode ter, sim, as suas escolhas. E cada escolha vem com uma consequência. Faz sentido? Faz Sim, sentido, muito total. sentido. Nós somos, na verdade, as nossas experiências, né? A gente Exato. sempre comenta isso. As pessoas vêm e falam, nossa, você sabe lidar tão bem com tal situação, Isso mesmo. nossa, com tal assunto. Sim, porque eu já vivenciei aquilo. Então, o que é importante que a gente vê? Que as pessoas que elas acabam fazendo as escolhas por si só e assim se responsabilizando, têm experiências de crescimento. Exato. Eu vejo isso até pela minha história mesmo, por quem eu me formei. Eu posso até hoje dizer para você, dizer para Ná, não faria, mas é o que você falou. Naquele tempo foi o melhor que eu pude fazer por mim. Sim. E se eu aceitar isso, eu vou aprender. Exato. E quem disse, né, que não é essas histórias que vão... Eu brinco, né? Eu falo que é te forjar. Para que hoje você possa visualizá-las de forma diferente, para ajudar as outras pessoas, de repente, não ter que passar por situações de dificuldades que você passou. Porque eu falo que a sabedoria é quando a gente olha para algumas situações, o errar é natural. É natural. Mas o persistir no erro e a sabedoria melhor ainda é quando eu olho para alguma história de alguém e falo, puxa vida, será que eu vou ter que cometer o mesmo erro, sentir as mesmas dores para eu poder mudar alguma história na minha vida? Sim. Então, quando a gente reconhece todo esse contexto, a gente sai de uma seara que é aquilo que nos traz maior dor, que é o julgamento. Na hora que você falou, foi o que eu marquei. Por isso que é muito inteligente da nossa parte a gente perdoar. Exato. Porque isso te livra, né, desse perdão, desse sofrimento, quer dizer, né? Te livra.
Isso é muito, muito sábio da nossa parte. E quando a gente para de se julgar e entende que todos nós estamos aqui aprendendo, que através das nossas experiências, através das nossas escolhas, porque a gente tem que escolher todos os dias. Toda hora eu tenho que fazer uma escolha. Isso mesmo. Né? É o tempo todo. Eu vou, eu não vou, eu faço, eu não faço. Isso fica uma coisa automática. Isso mesmo. Né? E isso vai formando também o nosso caráter, através das nossas escolhas, daquilo que a gente está realizando. Isso então, mesmo. eu acho que essa virtude do perdão é algo que a gente tem que cada vez mais trazer para nossa vida o tempo todo. Isso mesmo. Né? Tá na virtude do perdão o tempo inteiro. Aquilo que é difícil, tornar algo que seja algo tranquilo para você perdoar, mas perdoar também de alma e coração, né? Porque aí você fala assim, eu perdoei, mas você tá ali ainda ressentindo, remoendo aquilo. Não. Isso mesmo, né? Entra, perdoa de todo o coração, entenda que cada um está numa fase, cada um está num momento, e não é porque você pensa e sente assim que o outro também vai conseguir pensar e sentir. Isso mesmo, e tem um ponto bastante interessante, né? Quando a gente fala do perdão, nós nos colocamos muitas vezes num patamar de falar, poxa vida, mas eu vou perdoar essa pessoa e ela vai se redimir de tudo aquilo que ela me fez. A gente esquece muitas vezes que nós não somos o pai, nós somos os filhos. Na verdade, eu acho que quando a gente faz essa imposição de perdoar, automaticamente é uma coisa do ego, porque eu tô me sentindo superior àquela pessoa e àquela situação, e aí é o que tá errado. Eu tenho que olhar para aquela situação e dizer o que eu tenho que aprender com essa pessoa na minha vida e com esta situação. Eu sempre costumo dizer, tem coisa que a gente não pode, a gente talvez não tenha certeza do que a gente quer, mas com uma situação dessa a gente tem certeza do que a gente não quer. Corretíssimo. Já é a metade do caminho. Exatamente. E tem um ponto também, né? Quando eu perdoo, eu falo que aquilo que a gente fica amargurando é você tomando veneno, achando que vai fazer mal pro outro. Essa máxima que a gente já ouviu várias vezes. Por quê? Porque muitas vezes somos nós que estamos trazendo esse sentimento, essa angústia pro nosso corpo, De repente né? o outro nem percebeu. Nem lembra mais de muitas vezes. Foi uma coisa tão natural, né? Isso Nem mesmo. tem a percepção que fez mal. Ainda tem essa personalidade de ser totalmente desprendido e te fala no toma lá da cá e age por ele mesmo e que tá tudo bem. O outro sofre. E aí você vai sofrer. Eu acho que a maior qualidade que a gente tem em se conhecer é isso, né? Não levar nada pro pessoal. Eu já sei que aquela pessoa é daquele jeito. Mesmo. Então se torna até irônico. Tem situação que acontece, ele fala, ele é assim, tá tudo bem. A hora que eu também tiver que falar, eu também falo. E a alma fica lavada e essa roupa suja, bem batidinha aqui dentro do coração, do estômago, no sentimento, na emoção e ralo abaixo. Exato, só que não é fácil, né? Não é. É fácil. Você tem que já estar no processo, do autoconhecimento, do desenvolvimento. É fácil você olhar depois da autoaceitação. É fácil você olhar depois e falar, puxa vida, faria diferente. Mas um ponto muito interessante que a gente está falando do perdão, o perdão te libera. Você não fica com essa angústia e com essa tristeza. E você vai começar a entender, não a base da raiva, mas por que será que essa pessoa está agindo isso? Na base da escolha. E também é muito interessante, eu gosto muito da comunicação não violenta. Todas as vezes que alguém discute com você, que alguém briga com você, qual a necessidade não atendida desse ser de luz? A gente brinca. Então, quando você vai buscar algumas respostas, ao invés de desenvolver raiva, rancor, você desenvolve compaixão. É o que eu falo, liga o botão da sabedoria, pensa, reflete antes de falar. Você sabe que eu vou te falar agora com o exemplo que vocês duas estão falando aqui. Não pisa na emoção, porque eu pisou vou falar na emoção. Vocês, eu pensando, eu tô de parabéns, viu? Porque eu tô ligando, botando a sabedoria de uns tempos pra cá. Não pisa no aceleramento da emoção, de acelerar. Tá tudo bem, você tá certo. Foi desse jeito, que bom. Olha, que bom. É o botão da sabedoria. Isso é verdadeiro, porque isso te liberta. Mas sabe o que eu acho, meninas? Quando a gente muda também e vira o botãozinho da autocrítica. Com certeza. Eu acho que o perdão e escolhas, Maina, andam muito caminhando com a autocrítica. Quando eu sou autocrítico muito comigo, eu meço o outro pela minha régua, pela minha aí você vai atacar o outro e julgar o outro. Isso, e eu não vou compreender o quê? Que a gente está acabando de falar, ele não está no mesmo estágio.
Então eu tenho que... E claro que incomoda, né? Também Claro. não somos 3 Nossas Senhoras, 3 Madres de Calcutá. Não. Não somos. Quem Nem um convive pouco, com a ao gente contrário. sabe. As 3. Nós 3 somos amigas, somos parceiras. Personalidades. Nos conhecemos. Personalidade fortes. Vamos já pela escolha, né? Da carreira nossa. Mas o que que acontece? A gente acaba o quê? Não compreendendo isso. E não que não incomoda, incomoda, né? Tem gente que torra paciência, que Isso mesmo. insiste, mas a gente tem que trabalhar isso, porque trabalhar o perdão, trabalhar o amor próprio, mas trabalhar também a empatia nos cura. Exato, e é interessante, eu estava ouvindo a Nath falar aqui, né, das pessoas que nasceram no dia de hoje, que é fogo, executor. Eu falo que os nomes mudam, mas a gente vai para o mesmo caminho. Nós falamos muito de perfil comportamental. Quando você entende que o outro tem uma forma de ver o mundo diferente da sua, e você aceita algumas coisas porque não é pessoal, Não. é referente à história dele. Sabe aquela máxima, gente, que a gente ouve demais? Quando o outro está falando de mim, ele está falando baseado nas experiências de vida e nas histórias de quem viveu, ele ou a minha? Ele. Exato. Ele. Então, adivinha sobre Total. qual opinião ele está dizendo? Sobre a Sobre a minha e dele. sobre a dele? A dele. Exato. Então, quando a gente entende isso, muitas coisas você fala, relevo. Agora, o ponto é, quando eu ouço, isso eu falo muito para os meus mentorados. Quando eu ouço, eu trago para mim e eu sinto. Adivinha o que acontece? Aonde está? Eu falo, onde está essa dor, essa angústia? Dentro de mim. Então, quem precisa trabalhar esse sentimento, esses pensamentos, sou eu, porque o outro simplesmente startou um gatilho emocional que existe em mim. Quando eu entendo dessa forma, é interessantíssimo que você fala, aí eu tenho oportunidade. Sim. Porque eu consigo mudar o outro? Não. Não, eu consigo mudar a mim mesmo. Já é difícil me mudar, Exatamente. imagina o outro. E o que acontece, né, que é muito interessante até a gente falar isso, aproveitando esse gancho. Todas as qualidades boas que eu vejo em vocês habitam em mim. Todos os defeitos que eu vejo em vocês incomodam em mim, porque não que Porque não é me algo habita, que- então é natural. É, então exato. eu preciso trabalhar isso, mas espera, se me incomoda tanto aquela pretensão, aquele jeito do outro, o que é que essa pretensão, que esse sentimento, essa emoção gera dentro de mim? Porque o outro vai continuar sendo outro. Então eu vou manter uma linha de segurança, eu vou me impor sim, vou impor o meu respeito, a minha qualidade emocional, minha qualidade psicológica, que é muito importante, né? Vamos também bater palma para louco, saindo daí tendo um problema que não é necessário, não é? Mas eu vou trabalhar dentro de mim. Isso eu digo que tem um tema, é orar e vigiar. Porque Isso, perfeito. se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos ainda neste momento de evolução. Nesse grau, né? Exatamente. A perfeição é divina. Então, muitas Que vezes, pretensão, não né? é? Nós viemos de um ser divino e estamos, Em em evolução para que um dia, quem sabe, né? Exato. Pois de Chegarmos muito lá e tocar trabalho. harpa com os anjos. Isso mesmo. Olha, diz que tocar harpa é dificílimo, hein? É, o grau então. mais difícil de instrumento. Eu vejo um pessoal que toca harpa, fala que tem que tocar a vida Exato. inteira. É isso. Mas é interessante quando a gente traz algumas coisas para a consciência. Eu falo, o que é trazer para a consciência? É quando eu já entendo que alguma coisa me incomoda. Porque a coisa mais difícil é como que eu vou mudar algo que eu não sei. Ou seja, isso não é uma coisa ainda que eu consigo consciência ainda. visualizar como uma oportunidade de Perfeito. melhoria. E eu trago algumas experiências. Eu falo, olha só, aquela criança que foi muito quieta, que ela não falava, aquela criança tímida, eu não quero que me vejam aqui, porque de repente se me perguntarem alguma coisa eu não sei dizer, então eu me finjo de árvore. Agora imagina um profissional que está no mundo corporativo ou na vida, né? Se ele continua se fingindo de árvore, ele dá algumas mensagens para o outro, ele está aí com aquilo que está acontecendo em volta dele, parece que ele é totalmente
nem aí também com não nada. vai ocupar espaço nenhum, né? E o outro que já tem esse posicionamento vai estar sempre à frente, porque é o que é visto, né? Porque se você não é visto, automaticamente você não vai ser lembrado. Exatamente. Então, muitos profissionais viram e falam, Márcia, eu tenho conhecimentos, habilidades excelentes, mas elas ficam trancadas às sete chaves comigo mesmo. Porque muitas vezes não quer se expor, e se expor dói, você não vai ser perfeito. Isso mesmo. Julgado. Vai ser julgado. Exato. Isso mesmo. Então, eu tenho que estar preparado para o próximo nível. Eu tenho que saber que estas críticas fazem parte do processo, mas geram dores. E nós vivemos duas únicas emoções. Eu sempre falo, olha só que interessante, esses dias eu estava lendo um livro, eu sempre falei, o positivo e o negativo. O positivo eu quero aproximar, o negativo eu quero afastar. Olha só como eu traduzo. O positivo é o amor próprio, o se proteger, o trazer essa consciência. E o negativo é o quê? É o medo, é o receio, é o julgamento. Exato. Faz sentido, menina? Muito sentido. Muito sentido. Muito sentido, é perfeito mesmo. E vem muito vinculado a isso, né? As nossas escolhas vêm vinculado a realmente o que a gente tem que perdoar, a realmente a nossa autocrítica, a realmente essa coisa da gente ter uma régua e assim tá medindo o outro, e não funciona assim. E acho que também muito é a aceitação, né? Se aceitar pelo seu processo, né? Porque a gente acha que a gente vai nascer pronto para tudo. Você quer estar pronto o tempo todo para chegar lá, assumir um cargo que você sempre desejou, mas não é assim, né? Seria maravilhoso, a gente vai em outra dimensão, quem sabe na quinta dimensão a gente pensou, eu já sou, né? Mas não, a gente tem um processo, a gente precisa passar por alguns, né, processos, fases, etapas da vida que nos dê condições de chegar onde a gente quer chegar. Porque eu querer tá tudo bem, né? Mas será que eu tô preparado? Será que eu vou aguentar aquele tranco? Se eu já tô sofrendo por antecedência e pelo despreparo de eu não conseguir chegar lá, e quando eu chegar lá e vai ter a cobrança, a responsabilidade, eu vou ter que fazer bem feito. Isso tá muito ligado também às crenças que estão me limitando ali. O que eu quero é duas coisas, né? Eu tenho um comportamento diferente daquilo que eu quero, daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto. Então eu tô o tempo todo pensando e sentindo algo, mas eu estou me comportando de um jeito diferente. E é bem interessante o que você está falando agora, Nath, porque eu sempre brinco, eu falo, vamos entrar na toca do coelho da Alice? Vamos entender por que isso acontece? Muitas vezes, você falou das crenças, é aquilo que eu aprendi com pai e mãe, uma figura de autoridade, é aquilo que eu comprei. Então, se muitas vezes eu não recebi essa aprovação dentro de casa, se eu não tive... Como é que eu vou chegar onde eu quero? Exato. Eu vou me sentir muitas vezes um ser inseguro, porque muitas vezes eu não tive esse apoio. Então você que é pai, a gente não está falando aqui para passar a mão na cabeça o tempo inteiro, mas a gente educar do modo positivo e não negativo. Muitas vezes o pai, né, naquela ânsia de ajudar, vira para a criança falando assim, mas nossa menino, você é burro mesmo, hein? Você não presta pra nada. Não aprende nada. E na realidade você tem que dar a mesma mensagem, só que em outro formato. Nossa, filho, você é tão inteligente. Por que você está fazendo desse jeito? Como que você dá uma dessa? Como que você não pode olhar as coisas de forma diferente? Você vê que é uma semântica, né, Márcia? A professora de português agora falando. Você está trazendo uma semântica diferente, claro, mas você está gerando um sentimento diferente nesse ser. Porque se todas as vezes que ele tentou fazer algo, ele era criticado, ele era julgado, isso não pode, aquilo não pode, adivinha o que ficou formatado? Que eu tenho que ficar mais quieto, porque todas as vezes que eu fui ter uma iniciativa, essa iniciativa foi podada, foi cortada. Adivinha o que acontece com esse adulto quando ele cresce? Ele acredita que ter iniciativa pode ser que exatamente porque ele vai ser o tempo inteiro julgado, ele vai apanhar todo o tempo, ele vai ser o tempo inteiro contrariado, então não vai funcionar. E às vezes ele nem sabe de onde vem. Tá lá no inconsciente dele guardado, que é o comportamento dele.
porque o inconsciente ele age através do nosso comportamento. Isso mesmo. E a nossa consciência presente tem aquela consciência de que eu quero ser, eu preciso, eu quero realizar, mas tem algo aqui dentro que não bate. Eu digo que a ponta do iceberg é a consciência, aquilo que eu estou trazendo que está me gerando dor. Mas quando você vai trabalhar dentro dos processos de mentoria que a gente faz, é entender exatamente aonde e como que eu estou preso em alguns aspectos, para que eu possa me libertando desses aspectos, alcançar o próximo nível. E sabe o que é mais interessante? A maior parte das vezes as pessoas sabem aquilo que estão prejudicando. E eu sempre falo, comece a fazer algumas perguntas poderosas para vocês, né? A gente estava falando um pouco antes aqui de entrar no ar, né? Sim. A dificuldade do regime. Tá bom, eu sei que eu não posso comer isso ou que não deveria, né? Vamos para esse campo. O que uma pessoa saudável faria? Ela comeria isso? Não. Uma pessoa saudável e comprometida com a sua saúde. Então, essa resposta vai te trazer algumas diferenciações, né? De experiência daquilo que você quer para você. São, na verdade, as prioridades que você determina. As escolhas. Só que aí o comportamento é diferente. Isso mesmo. Não consegue, começa, claro, para. Isso mesmo. Por quê? Porque ela tá agarrada numa dor que protege ela. Isso. Essa dor, fala, mas pra quê, né? Isso aqui tá tão bom, tão confortante. Exato. E aí, nós vamos para um outro caminho. Quando eu me comprometo com o outro, eu consigo cumprir os meus prazos, eu consigo cumprir a minha palavra. Agora, quanto está valendo a sua própria palavra com você mesmo? Isso mesmo. Aí... Tem que começar por aí, né? Você tem que começar o seu compromisso, o seu comportamento com você. Isso mesmo. Você tem que começar por você. É o que eu sempre comento e falo sempre, né? Você vai num nutrólogo, no nutricionista, no médico de emagrecimento, aí você vai no lugar, eu não posso comer, eu não posso beber. Não, eu não posso, eu não quero. Exato. Sim. Mas por que você não quer? Porque eu tô fazendo meu regime e pronto, já põe a pessoa no lugar. Porque parece que você já não estando enquadrado naquilo que aquele hall social te oferece, você já é um ET. Exato. E não é verdade. Você tem uma posição, você tem um posicionamento e você tem uma escolha. Isso mesmo. Estou tomando um remédio, eu não quero que o tratamento corte o meu remédio. Então eu não quero beber, eu não vou beber. Porque eu quero ter essa consciência que esse tempo que eu vou tomar, porque eu vou ter uma vida inteira para fazer as outras escolhas. Exato. O papo tá muito bom, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Fica aí. Isso mesmo. Olá, voltamos, programa Cura-te. Estamos falando hoje aqui com a nossa amiga Márcia Costa, psicanalista, coach, né? Hoje o nosso tema é sobre escolha, perdão, um tema muito legal, né? E hoje a gente ainda tem muita coisa. A gente tem a parte do horóscopo, também a segunda parte. E vamos também aproveitando para agradecer os nossos patrocinadores, agradecendo a Casa do Lago, que é restaurante que fica em São Bernardo do Campo. Lugar lindo, com uma energia maravilhosa, comida boa, música boa, diversão garantida para toda a família. Se você quiser conhecer o restaurante Casa do Lago, que fica dentro da Estância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo, você pode pedir mais informações através pelo Instagram, @Casa do Lago Estância, ou pelo telefone 011 4101 5000. Queremos agradecer também aqui a Autoescola Modelo de São Bernardo do Campo. Fundada na década de 60, a Autoescola é líder de mercado na região e está sempre pronta para te atender. Você da região do ABC venha ser um condutor modelo. 15% de desconto para os ouvintes da Rádio Vibe Mundial e os ouvintes do programa Cura-te. Entre em contato pelo WhatsApp 11 9 4005 9474 ou pelo site www.autoescolamodelosbc.com.br, tudo junto e minúsculo, tá bom? Vamos passar também os nossos contatos lá pro pessoal aqui da rádio, que tá sempre acompanhando a gente. Vamos lá então. 11 99903 0009, Nathalie Firmino, numerologia e Tetra Healing. 11 9 1103 7424, Virgínia, psicoterapia vibracional e astrologia. O nosso Instagram, @curate_oficial. O nosso site é www.espacocurate.com.br, junto sem cedilha, e o nosso YouTube Cura-te Oficial.
Deixa o seu contato também, Marcinha. Perfeito. O meu telefone é 11 96491 6680 e o meu Instagram está como Márcia Costa Oficial com 2 Fs. Obrigada, meninas. A gente que Então, vamos lá? agradece. Vamos terminar então os signos pro pessoal do segundo bloco. Vamos lá. Então vamos lá, os librianos, tá bom? Estamos falando sobre o horóscopo da semana. Se você sabe o seu ascendente, leia ele junto também, que fica mais preciso, tá bom? Libra, é um período para estar mais em contato com o seu íntimo, libriana, fazendo uma autoria interna. Você pode estar às voltas com questões mais profundas e não tendo muito com quem contar neste momento, pois é um céu mais turbulento para todos. Terapias são uma excelente pedida. Escorpião, pode ser que as suas relações de parceria experimentem uma semana mais desafiadora, escorpiano. Atenção ao ruído da comunicação nos seus relacionamentos e trocas. Estar entre amigos e ter conversa com pessoas queridas podem ajudar a aliviar a tensão. Sagitário, durante esses dias você tende a experimentar uma rotina mais caótica, sagitariano, onde as coisas sairão do previsto. Será preciso flexibilidade para lidar com o imprevisível. Evite de todo tipo de excesso, seja na alimentação, nos gastos, nas festas. Capricórnio, o período é bom para começar um novo hobby ou ter alguma atividade diferente do que o habitual, capricorniano. O céu pede flexibilidade com as mudanças e eventualidades. Então aproveite para sair um pouco da rotina estressante do dia a dia. Aquário, durante a semana você está sujeito a alguns imprevistos ou surpresas relacionadas ao seu lar e à casa onde mora, aquariano. Pode ser que algo precise de conserto ou que algum familiar precise da sua ajuda, por exemplo. Atenção redobrada a acordos e negociações. Peixes, a semana é interessante para você colocar alguns limites nas suas relações, pisciano. Tente falar o que sente e como prefere os acordos, da maneira empática para não magoar ninguém. Algumas coisas podem ser que saia do previsto, mas será uma oportunidade excelente para você sair da rotina e inovar. Muito bom. Muito bom. O papo de hoje é um papo muito legal, né? Escolhas e perdão. A gente está aqui com a Márcia Costa, especialista nesse assunto, que ela é coach, psicanalista. E quando essa escolha depende só da gente, como que a gente fica? É bem, Fala pra nós. Bem interessante. No último bloco, a Vi falou uma coisa muito interessante. Eu não quero, né? Ou eu não posso em alguns momentos. Interessante que todas as vezes que você trouxer para você um sentimento negativo, por exemplo, vamos pegar o caso do regime que nós estamos falando. Eu não posso comer. Isso está me trazendo um sentimento negativo e uma dor. Eu não quero comer. Olha a diferença de sentimento. Está impondo aquilo, você está determinando. Exatamente. Então, eu preciso trazer essa, parece que é semântica, né? Essa diferenciação para minha história. Porque todas as vezes que eu estiver buscando as saídas, né? Para a direita, para a esquerda, para que eu não tenha uma tomada de decisão certa, e sabendo que isso está me prejudicando, adivinha quem vai pagar o preço? Muitas vezes você. E sabe, a gente estava até falando esse final de semana, eu tive a oportunidade de viajar com a família também. Muitas vezes o preço não é só você que está pagando. As pessoas que você ama também estão pagando um preço alto. Por exemplo, se eu não tenho um crescimento profissional na minha história, quantas coisas eu poderia ter de recursos financeiros para ajudar a minha família, o outro, eu crescendo, a prosperidade chegando, ela chega para as pessoas no seu entorno também. Mas como muitas vezes essa perfeição me inibe. O inglês, por exemplo, né? Nós estávamos falando sobre isso esse final de semana. Eu não gosto de falar inglês. Não, o inglês, muitas vezes, pode ser um fator
que você acaba, em alguns momentos, não se sentindo perfeito para falar o idioma. Né? Confortável. Porque é desafiador uma língua. Então é mais fácil para você se auto-sabotar. Eu não gosto do que você dizer, eu vou me dedicar, eu vou aprender, eu gosto sim, eu sei a importância que ele faz. Exato. E qual o diferencial para um profissional se estiver hoje falando qualificado? Então, muitas vezes eu não estou preparado, você falou um pouco sobre isso anteriormente no primeiro bloco, eu não estou preparado para uma posição, né? Mas o que me falta? O que eu preciso desenvolver? Quais as habilidades? Ah, Márcia, quando a gente está fazendo, né, um plano de ação, mas Márcia, isso vai demorar muito tempo. Eu vou falar, olha só, o tempo vai passar de qualquer forma. Você fazendo ou não. A diferença é que você vai encontrar com o seu eu do futuro e dizer, nossa, que orgulho de mim, eu consegui passar por uma etapa difícil, olha só como isso está me trazendo benefícios, mas muitas vezes eu quero perder a corrida na largada, eu já me saboto. Aí eu acho isso muito interessante, até eu fiz uma publicação essa semana na minha rede social pessoal, né? Não é a respeito do valor que você recebe, e é sim a respeito da sua missão de vida. O porquê que você está fazendo aquilo, aonde você quer chegar. Sim. Porque aí você não vai se auto-sabotar, você vai acompanhar o teu processo, você vai respeitar o teu ciclo e você vai se dedicar ao seu melhor. Então a consequência disso vai ser o quê? A valorização, isso, o empoderamento, tudo que você procura. E você falando isso, eu acho que também o mais importante de chegar lá é o trajeto. É você também se policiar e começar a criar o hábito de agradecer as pequenas vitórias do que você está conseguindo. Porque a gente não consegue reconhecer isso. A gente só reconhece quando a gente chegou ali, né? Conseguiu. Cada passo que você passa, você quer tanto, é o mais importante. Você quer tanto aquele curso, aí você se forma, eu curso porque na verdade eu já estou olhando lá. E não é verdade. Exato. Olha, né? Exato. Olha a valorização aqui do trabalho que você teve, do empenho, da nota, da recompensa. Já faz parte do processo, você já chegou lá. Aí é o ser, eu brinco, né, que vive num mundo e num tempo diferente. Porque quando eu tô no passado, eu tô me lamentando de algo que poderia ser diferente. E se eu fizesse isso? E se eu tivesse tomado decisão YZ? Eu mudo o passado? Não. Eu aprendo com ele. E futuro? Eu consigo mudar futuro? Você consegue. Trabalhando em qual momento? No presente. Então, muitas vezes, as pessoas ansiosas demais, a maioria, né? Exatamente. Tá no passado e tá no futuro. Exato. Presente que é bom ninguém. Isso mesmo. Então, o que acontece muitas vezes? Nós não valorizamos as nossas conquistas e já estou esperando ir para o próximo nível. Então, as pessoas são tremendamente ansiosas. Por isso que surge o vazio, né? Claro. Aquele vazio. Exato. O vazio. Exatamente. E quando a gente também fala de escolhas, uma coisa muito importante que a gente acaba vendo em consultório, que é, né, o medo da mudança, gente. Você fica insistindo numa coisa que dali já não vai lá de trazer fruto, que você não consegue ajudar, seja na área pessoal, profissional, familiar, e você tá ali insistindo naquilo, é cansativo. Olha para aquilo e veja o tamanho da força que você está pondo, a intensidade e aonde você vai chegar. Isso também é muito importante. Então, a tua escolha, você está centrado com você está na tua consciência, o que vai acontecer? Vai fazer você virar uma flecha. Você vai para o lugar certo. E a flecha, ela não requer o quê? Força. Você não tem que dar um puxão para trás para ela ir para frente. Perfeito. A mesma força que você vai colocar nisso para ser positivo, você está colocando também algo para atacar que você não sabe onde vai cair. Então eu vejo muita gente misturando as coisas, misturando de parte profissional, parte familiar, parte espiritual. Por quê? Porque eu não estou de bem comigo, então qual é a minha fuga? Olhar os defeitos e o que eu consigo olhar para tudo. Por quê? Porque na verdade eu tenho que fazer essa mudança dentro de mim. E depende da minha escolha do quê? Disso que eu estou escolhendo que não está me levando a nada. E a chamada maravilhosa zona de conforto. É interessante, 2 pontos que eu queria abordar isso, né? Primeiro, se eu não estou bem, eu estou dando o meu melhor ou o meu pior para o outro? Pior. O meu pior. Total. Mas aí o outro, ele faz tudo
para que as pessoas à sua volta estejam sendo atendidas. Mas ele vai engolindo as coisas. Ele vai engolindo. E o que acontece lá para as tantas? Ele não está satisfeito com algumas situações. Só que muitas vezes nós não externalizamos aquilo que nós estamos sentindo. Né? E o outro ainda não tem uma bola de cristal para saber muitas vezes o que está passando dentro de você. Se você não externalizar, o outro não tem como reagir. Exatamente. Então esse é um ponto muito importante. E o outro, a zona de conforto, né, que nós falamos, né, de segurança, tem muito a ver com o meu padrão comportamental e com os meus hábitos. Tudo aquilo que eu estou repetindo, gera um hábito, um padrão de comportamento. Tá bom, Márcia, entendi. Como que eu faço para mudar? Eu tenho que fazer de propósito. A partir de agora, eu não quero mais, para algumas situações, caminhar direto. Eu quero virar à esquerda. Olha só como o seu cérebro, ele trabalha perfeitamente. O que ele tem de padrão de consciência? Tudo aquilo que você repetiu, virou piloto automático. Então, eu estou indo reto. Eu sei que a Virgínia ou a Nathalie, quando tem uma situação, ela vai reto. Ela vai reto. O que eu tenho que dar de mensagem agora? Eu não quero mais ir reto nessa situação, vou virar à direita. De novo, trouxe para a consciência e vira à direita. Vira à direita. Qual vai ser o seu próximo piloto automático? Olha só que interessante. Virar à direita. Por quê? Porque você trouxe para a consciência alguma coisa que está te prejudicando, o ser ansiosa demais, ou não confiar em mim, buscar esse aval somente do outro, e esquecendo que a pessoa principal que tem que dar esse aval somos nós mesmos. Tudo começa e termina em nós mesmos. E se o outro também não te respeitar, o outro também não entender, nós não somos árvores, nós não estamos ali enraizadas. Então pega a tua malinha, pega a tua trouxa. Se não é a tua posição, se não é o teu lugar, não é você ali que dá a palavra final, um beijo, fui, minha sanidade mental vale mais do que isso. E vou em busca do que é melhor. Se eu sair dessa zona de conforto e se eu reconhecer, talvez até o outro, vendo a minha atitude, reconheça também e faça alguma mudança nele. Porque de vez em quando as pessoas precisam, sabe? Chacoalhar para cair umas maçã podre. Precisa. Então, de repente, seja o teu chacoalhão da tua mudança que você faça o outro enxergar. Os aprendizados, né? Não é por acaso que nós estamos próximos de algumas pessoas para poder aprender o tempo inteiro. Eu digo, sabe, Vi, que não fazer nada já é uma escolha. E as pessoas não têm essa consciência. Pera lá, eu tô aqui reclamando. Tá, quanto tempo você tá reclamando dessa situação? Eu quero mudar desse trabalho. Tá bom, mas o que efetivamente você tá fazendo para mudar? Eu não aguento mais esse companheiro ou essa companheira. O que você está trabalhando efetivamente? Primeiro, em você, para entender se essas dores que estão sendo geradas são o preço que você quer pagar para que isso aconteça, para que você possa, começando em você, mudar uma perspectiva de ambiente. Mas muito mais fácil eu olhar para você e apontar os seus erros, porque na hora que eu aponto os erros no outro, eu tenho que fazer alguma coisa ou eu só tenho que criticar? Olha só que interessante. Exatamente. Eu só critico. Agora, quando eu olho para mim mesmo, gera trabalho, gera ação. Eu tenho que mudar. Gera mudança, né? Gera mudança. E a gente fica muito chateada, assim, a gente respeita que a gente vai já nesse processo, não temos a pretensão de entender tudo, mas a gente entende um pouco o comportamento emocional. E a gente fica chateado de ver, de vez em quando, pessoas próximas da gente sofrendo por essa falta de escolha, por não olhar para dentro de si e falar, tudo isso depende de mim. Eu estou usando uma bengala numa parte espiritual, numa parte energética, num relacionamento familiar, mas na verdade quem está infeliz com as minhas escolhas sou eu. E eu acho que de algum momento vai cair do céu, ou alguém vai chegar porque eu sou muito merecedor, resolvendo o meu problema. Não funciona assim. Nós temos o livre-arbítrio, a autoconsciência e a palavra mais importante que eu uso particularmente comigo e com tudo na minha vida, autorresponsabilidade.
E para quem está passando por esse momento e quer ter uma mentoria com você, como que funciona? Conta pra gente entender. Bem interessante. Eu falo que hoje as pessoas vêm através de pessoas que participaram do processo comigo. É bem interessante. Participei, tive uma mudança, arrumei um trabalho. Gente, impressionante como a autoestima afeta em todos os aspectos. Total. Autoestima, autoimagem. Então, quando alguém passa pelo meu processo, geralmente me indica. Mas através das redes sociais, né? Vocês podem me encontrar. Marcamos, eu sempre falo que essa é a minha contribuição para o universo. A minha primeiro bate-papo com a pessoa, eu não faço uma cobrança. Por quê? Porque eu não sei se de repente aquilo que a pessoa está me trazendo é algo que eu sou a pessoa correta para ajudá-las. Então, entendendo esse primeiro contexto, eu falo, não, esse assunto realmente a gente vai trazer uma transformação. Porque a gente não vende processo, a gente vende uma transformação. Verdade. Quando você trabalha entendendo qual o seu momento de evolução, o que eu preciso trazer para mim, qual energia, eu vi você falando de energia, tudo é energia, é o vento. Eu vejo o vento? Não, mas eu sinto o vento. Eu não vejo energia, mas fica do lado de alguém reclamando o dia inteiro, para você ver como você fica no final do momento. E no final do dia, né? E é interessante, eu falo que algumas coisas me mudaram muito. Eu super recomendo vocês assistirem um seriado que está na Netflix, que chama-se The Chosen, que são os escolhidos, os apóstolos, contando a história de Cristo. E não é religião, é religiosidade. Eu falo que a gente pode discordar numa série de aspectos, mas Cristo foi um dos maiores mentores. Sim. Que teve a oportunidade de respirar nesse mundo, né? Verdade. É interessantíssimo. E é contado, né, um episódio, eu adoro falar sobre esse episódio. Ele volta para Nazaré. Nazaré é a cidade natal dele, para visitar a mãe. E quando ele volta, o amigo dele, Lázaro, ele convida para poder falar, né, na sinagoga, no templo. E quando Cristo está falando, é um sermão lá que ele vai estar falando, ele fecha aquelas escrituras e ele começa a falar, dizendo que ele é o Messias, que ele veio ao mundo para poder ajudar as pessoas se compreenderem. E nesse momento as pessoas olham para ele e dizem o seguinte: não, você não é o Messias, você é o filho da Maria, filho de José, irmão de não sei quem, você não é Messias. E como naquela época as pessoas que falavam injúria, elas tinham que eram colocadas à morte, né? Você vai pagar por isso. E interessante que nesse momento Jesus fala uma coisa que é libertadora. Ele fala: vocês já perceberam que os profetas, eles não fazem milagres na sua cidade natal? Eles têm que sair da sua cidade para poder fazer um milagre. Sabe por quê? Porque quem cura eles não é a pessoa, não é o profeta, é a sua fé. E interessante, agora quando você olha para mim, a psicanalista, né, foi buscar entender, muitas dessas pessoas que foram criadas com você, ela te viu no momento frágil, como viram Jesus no momento frágil de criança, e neste momento não acreditam na sua evolução, no quanto ele teve de aprendizado. E o que acontece com nós, com a gente, né? A gente quer curar todo mundo. Eu falei, meu Deus, a todo momento a gente quer trazer as pessoas, presta atenção nisso, naquilo. Mas será que a pessoa está no grau de maturidade, de desenvolvimento para ouvir algumas coisas? Não. É isso. Então, se até Jesus, né, aí que vem aquele ditado, né, que santo de casa não faz milagre. Se até Jesus em algum momento não conseguiu fazer com que as pessoas que ele tinha proximidade ouvisse, quem somos nós? E aí pai e mãe tem muito disso. Mas espera lá, eu te troquei a sua fralda, eu te vi sensível, como que você agora vem me dizer o que eu tenho para fazer? Olha que interessante. É isso mesmo. Então, quando você entende essa fase da nossa história e que nós viemos nesse mundo para nos desenvolvermos, né? Para nos armarmos em primeiro momento, para poder dar o melhor para o outro, é muito significativo, né, muito gente? Legal, é muito bom falar com você, ter muito você aqui bom. hoje. O papo Muito foi bom. maravilhoso. Só queremos deixar um convite Isso. da vivência no pro pessoal, tá? Pode falar. Queremos convidar vocês para terça-feira que vem, dia 15 de agosto, às 20 horas, nós faremos aqui, as meninas do Cura-te, uma vivência online e gratuita, pessoal, mas as vagas já estão limitadas. Então, se vocês têm interesse, chama a gente no direct, a gente vai encaminhar para vocês um link para vocês entrarem no grupo e participar conosco. Vai ser uma vivência de cocriação
pela lua nova que vai estar no signo regindo de Leão. Isso tá aí. bom? Vai ser muito bacana. E temos só algumas vagas, tá bom? Isso aí. Deixa seu contato também. Vou deixar sim, para as pessoas que queiram fazer mentoria, entender o trabalho, é 011 96491 6680 ou me chamar um direct pode ser pelo próprio Instagram, Isso. que tá como Márcia Costa Oficial com 2 Fs. Isso mesmo. Obrigada, viu? Foi um prazer ter você aqui com a gente. Prazer. Muito obrigada. Adorei viu? também. Obrigada a Papo bom vocês. demais. Obrigada a vocês também que estiveram com a gente até agora nos ouvindo. E até terça-feira que vem. Até terça-feira que vem com outro papo bom. Esperamos vocês Obrigada, às 13 horas gente. aqui na Vibe Mundial. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau, Até mais. Até Tchau, terça-feira tchau. que vem. É.